trabalho específico que está sendo desenvolvido pela nossa igreja, Igreja Batista Memorial de Campo Grande. Esse programa foi desenvolvido pela irmã Shirley, ideia dela, para que a igreja, e não só a igreja, as pessoas que gostam de pesquisar, saibam alguma coisa a mais relacionada a vários temas da Bíblia. Esse programa tem por nome O Pastor Responde. Eu sou o pastor Alcir Garcia, membro da Igreja Batista Memorial de Campo Grande, e temos como pastor presidente o pastor Alvino, e foi-me dado uma responsabilidade para falar sobre um assunto muito especial. Já foi falado pelo pastor Alvino um tema: o que é Deus, né? Ou quem é Deus? A mim foi dada a responsabilidade de falar sobre um tema que está mais ou menos interligado com o tema que o pastor Alvino passou. O tema que está sobre minha responsabilidade é: o que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Quando eu peguei esse tema para trabalhar ele, o que acontece? Eu comecei a pensar, como explicar o que é o Espírito Santo. Mas Deus, de alguma forma, falou ao meu coração e me incentivou a falar algo que nós precisamos saber primeiro, antes de procurar saber o que é o Espírito Santo. Nós, para conhecermos melhor o Espírito Santo, a gente precisa saber o que o Espírito Santo não é. Coisa que a gente nunca pensou nisso aí. A maioria, pelo menos, das pessoas, o que não é o Espírito Santo. Mas isso tem trazido confusão, porque as pessoas começam a desenvolver ideias sobre o Espírito Santo que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Então, uma das coisas que a gente pode pensar com relação ao que é o Espírito Santo, nós precisamos entender o seguinte: Deus, ou o Espírito Santo, não é uma energia. Todas as pessoas, de alguma forma, em algum momento, conversando com alguém, seja uma conversa informal, ele acaba deixando escapar de que o Espírito Santo é algo de Deus, como uma energia que é emanada de Deus para que as pessoas sejam afetadas. Olha, o Espírito Santo não é uma energia. Uma energia, para início de conversa, a energia ela precisa ser gerada. Depois de gerada, mesmo depois de gerada, ela é dissipada, mesmo não sendo usada. Uma energia, sem uso, ela se dissipa. E se ela se dissipa, ela precisa de ser recarregada. E o Espírito Santo não é energia. Ele não precisa de ser carregado. Ele não dissipa, ele não se perde com o serviço ou a ação dele no nosso universo em que vivemos. Então, e muito menos ele não precisa de ser recarregado. Bom, entendendo que o Espírito Santo de Deus não é energia, nós precisamos entender uma segunda coisa: o Espírito Santo não é uma força ativa. Existem grupos religiosos que falam que o Espírito Santo é uma força ativa. Como força ativa, a ideia que o próprio grupo religioso, os grupos religiosos que falam sobre isso, essa força ativa ela é pura, ela não pensa, ela não tem vontade própria, ela é um princípio, é uma força ativa que cada um manipula ela segundo os seus interesses. Então, se existe uma força ativa que eu posso captei, eu uso ela a meu bel prazer. E assim tem pessoas que acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa. O Espírito Santo não é força ativa. Ninguém usa ela a seu bel prazer. Muito ao contrário, é o Espírito Santo que faz uso das pessoas, faz uso do seu poder para que as obras de Deus se manifestem. Bom, pensando dessa forma, eu posso dizer logo agora que o Espírito Santo, ele é poder. Ele não é um poder. Pode-se pensar, é um poder, como existem outros poderes. Não. Todo poder pertence ao Espírito Santo. Jesus Cristo falou isso, deixou isso claro lá em Atos capítulo 1, versículo 8, o seguinte: então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que nós recebemos? Quando depois que Jesus Cristo subiu aos céus, é o quê?
poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é força ativa, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é poder. Entendendo que o Espírito Santo é poder, agora nós vamos desenvolver mais a ideia do que é o Espírito Santo. Precisamos entender, o Espírito Santo é uma pessoa. Nós sabemos o que o Espírito Santo não é, mas agora eu digo com certeza, o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa, ela interage. Então toda pessoa, todas as pessoas interagem entre si. O Espírito Santo de Deus, ela não é força ativa, não é uma energia, ele é o poder de Deus e é uma pessoa. Logo, essa pessoa interage com o quê? Interage com pessoas. Por isso, nós somos afetados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo interage conosco. A Bíblia nos mostra isso como parte importante que no momento da conversão do ser humano, quem age, quem interage com a pessoa para que ela possa se converter. É a convicção do pastor ao pregar, é as suas palavras elaborantes ou alguma ilustração especial que ele coloca que você, ao enxergar isso, você se convence, ou quem interage contigo para que você entenda que precisa de salvação, naquele momento é o Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz que quando ele viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso está em João 16, do versículo 8 ao 15, ele detalha mais ainda como o Espírito Santo age. Mas nós sabemos que o Espírito Santo, ele é quem convence. Para convencer, ele precisa ter uma relação íntima. Quando fala na sua mente, ao seu coração, é o Espírito Santo interagindo contigo, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Na consagração do batismo, o Espírito Santo faz parte da divindade. Quando Jesus Cristo nos instrui a batizar em nome do Pai, não é de um Pai, é do Pai, que é o único Deus, e do Filho, não é de um filho, é do Filho unigênito. O único unigênito quer dizer o único gerado, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é de um Espírito Santo, é do Espírito Santo. Isto é, a autoridade pertence aos três que nós conhecemos como Trindade, que é um assunto para se falar em outra oportunidade. Mas em especial está declarada aqui essa Trindade agindo na consagração do batismo, seja na consagração do batismo, seja na consagração de diácono, de pastor, seja em outro momento qualquer em que há necessidade ou se entende que está sendo feita ali a consagração de alguém. Isso é feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isto é, autoridade idêntica, caráter idêntico, igualdade naquele momento de consagração. Logo, como pessoa, faz parte intrínseca do momento especial em que somos consagrados. Tem também atribuições distintas como advogado, consolador, conformador, inspirador, ensinador, e dirige a igreja até hoje, até a vida de Jesus Cristo. Isto é alguém que age e reage segundo as circunstâncias que acontecem tanto individualmente como servo de Deus, tanto como coletivamente numa igreja, tanto num país, tanto no planeta inteiro. O Espírito Santo de Deus, ele age, ele tem ações distintas e específicas, são distribuídas na palavra de Deus. Podemos confirmar isso em João 14, 26, 15, 26, 16, 7, são os versículos que eu separei, que você pode anotar e confirmar o que está sendo dito. Porém, existe muito mais coisas para falar sobre isso e outros textos mais que corroboram com essa ideia. Ele é um intercessor. Intercessor é alguém que argumenta e defende alguém, intercede nas nossas dificuldades. Ele é um intercessor diante de Deus e parte dos dons espirituais são distribuídos
pelo Espírito Santo de Deus. Isto é, ele tem domínio e controle, inclusive da distribuição dos dons, e ele dá os dons a quem ele bem entender que deve dar. Então, não é nada sendo manipulado, não existe ninguém com controle sobre o Espírito Santo. É o Espírito Santo que controla e discerne sobre o que deve e não fazer. Logo, o Espírito Santo é uma pessoa, e essa pessoa interage com você, interagem comigo, interagem com o não crente, interagem com o ateu, e cada um deles, o Espírito Santo age segundo os seus critérios, seu caráter, segundo seu caráter, certo? Então é isso que precisamos colocar bem claro com relação ao que é o Espírito Santo. Então, a partir de agora, você pode procurar mais informações a respeito disso, para confirmar: o Espírito Santo de Deus é uma pessoa distinta, específica. Outra coisa que você precisa conhecer, que é com segurança o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é Deus. A terceira pessoa da Trindade não significa que o Espírito Santo, como estando na terceira pessoa, seria um inferior em termos de hierarquia. Não. O Deus, na sua forma plena, está inserido Pai, Filho e Espírito Santo. Se não tiver um desses três, não é Deus. Então, se alguém se manifestar e dizer que Deus, você só acredita em Deus no Deus Pai, ou Deus Yahvé é o único e não crê em Jesus nem no Espírito Santo, você não está servindo e nem conhecendo o Deus verdadeiro. Se você disser com relação a Jesus, não, eu só creio em Jesus, não creio em Deus Pai nem no Espírito Santo, você também está cometendo um erro, e você não está adorando a qualquer outra coisa, ou servindo a qualquer outra coisa, ou crendo em qualquer outra coisa, menos crendo em Deus. Deus, ele faz as três pessoas da Trindade, elas são interligadas, e só existe Deus se existe Pai, Filho e Espírito Santo. Como colocar isso assim de uma forma mais clara? Eu diria assim, materializando, porque Deus não é matéria. Então, materializando, Deus, para você entender de uma forma bem simples, bem comum, você pode representar ela como fogo. O fogo, a gente aprende lá no primário, depois a gente tem outras ideias que surgem relacionadas ao fogo. Mas o fogo, no seu ponto inicial, ele precisa de quê? Ele precisa de oxigênio, ele precisa de ignição, ele precisa de combustível. Se você tirar qualquer uma delas, não tem fogo. Se você tirar a ignição, não tem fogo. Se você tirar o combustível, não tem fogo. Se você tirar o oxigênio, você não tem fogo. É como eu expliquei isso, trazendo nessa nossa forma materialista de explicar Deus, ou a Trindade. Eu posso dizer que Deus só pode ser considerado Deus na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Jesus, ele declara com suas próprias palavras: Deus é Espírito. João capítulo 4, no versículo 24, esse capítulo 4 fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E nesse encontro, ele argumenta com ela, conversa com ela, e depois de várias situações sendo colocadas ali, ela fica desconfiada do que ela deveria fazer para servir a Deus. E ela diz assim: onde se deve adorar a Deus? Aqui em Gerizim ou em Jerusalém, que era dos judeus? E Jesus Cristo explica a ela que nenhum lugar nem outro. Aí no versículo 24 ele diz: Deus é Espírito. Então sou eu que estou dizendo que Deus é o Espírito Santo. Jesus está dizendo isso e ele é a autoridade máxima em relação a isso. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, logo, Deus, Jesus, ele diz claramente que Deus é Espírito. Deus
O Espírito Santo ele é pleno como Deus em sua essência, plenitude e natureza. E ele estava no princípio com Deus. Essa palavra, ele estava no princípio com Deus, foi dito por João Evangelista, quando escrevendo o capítulo 1 de João, ele fala sobre, no princípio era o verbo, tal, falando sobre Jesus. E diz que Jesus estava no princípio com Deus. Mas em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia fala, no capítulo 2, a presença do Espírito Santo de Deus junto no momento da criação. Quando ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isto é, o Espírito Santo também estava no princípio de toda a criação. Já sabemos, Deus é Espírito. E como Espírito, como Deus é Espírito, quando você peca, você não peca só contra Deus, você peca também contra o Espírito Santo. E o ser humano, de uma forma geral, acredita que você só comete pecado diante de Deus, mas diante do Espírito também. E nós temos tem outros fatores, mas um dos fatos que é importante você gravar está em Atos capítulo 5, do versículo 3 e 4. Fala do caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira venderam suas propriedades e foram e entregaram só parte do valor vendido no templo de Jerusalém. Pedro chama a atenção de Ananias e diz: por que mentiste a Deus? Por que você mentiu? Ele fala assim, olha, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo. Aí depois ele encerra dizendo assim, ó, não mentiste a homens, mas a Deus. Quem Pedro classifica igualmente como Deus? O Espírito Santo. Então, quando você mente ao Espírito Santo, você mente a Deus. Se você mente a Deus, você mente ao Espírito Santo. E saiba que o Espírito Santo, assim como Deus, sabe de todas as coisas. Ele é pleno em essência, em natureza, em plenitude a Deus. Então, não há diferença de um maior ou menor, ou uma hierarquia. Já falamos sobre isso, que na consagração do batismo, o Espírito Santo precisa respaldar igualmente como o Pai e o Filho aquele momento de consagração. Se somos templo do Espírito Santo, somos templo também de Deus. A Bíblia fala isso em 1 Coríntios capítulo 3, 16, em 1 Coríntios 6, 19, e o texto mais claro, quando diz lá no versículo 23, capítulo 3, 16, diz assim, ó, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Então, o ser templo do Espírito Santo e templo de Deus está na mesma linha. Só o Espírito Santo de Deus conhece a profundidade de Deus. Nós sabemos, e a Bíblia, vários livros bíblicos, em Salmos, em Jó também destaca isso, e o próprio Novo Testamento também demonstra isso, de que ninguém conhece a profundidade de Deus. Ninguém é capaz. Se um dia, ou mesmo depois que partirmos para a eternidade, jamais nós poderemos conhecer Deus na sua plenitude. Por quê? Porque a plenitude de Deus é infinito. Se é infinito, não tem fim. E nós somos finitos. Nós temos um princípio e temos fim. Nós somos finitos. E Deus é infinito. Então o ser humano, e nem ninguém, jamais vai conhecer Deus na sua plenitude. Mas o Espírito Santo conhece a Deus na sua essência e nas suas profundezas. Diz lá 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundidades de Deus. Então nós sabemos três coisas hoje. O que o Espírito Santo não é. Sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, e há um relacionamento e há interesse do próprio Espírito em interagir conosco, sejamos nós servos do Senhor ou não,
e é nesse processo que ele trabalha com o ser humano para trazê-lo à conversão. Então é uma pessoa que sente as minhas necessidades, sabe do meu sofrimento, intercede por mim naquilo que é necessário para mim agora, diante do Pai. É alguém que está em minha defesa contra as ciladas do inimigo, tudo quanto é necessário para uma minha proteção. O Espírito Santo como pessoa está aqui, agindo em minha vida, em nossas vidas, na vida da igreja e na vida daqueles que servem ao Senhor. E sabemos também que o Espírito Santo é Deus, faz parte da Trindade, é o único Deus. Nós só cremos num Deus só. E esse único Deus só é único na pessoa do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Bom, se sabemos disso, eu tenho certeza que muitas interrogações surgiram nas nossas cabeças. Então, porque é profundo, existem muitas outras informações a respeito para que nós solidifiquemos essa ideia. Se as perguntas, se as interrogações surgiram, não se desespere, fale conosco. Nós estamos aqui, a Igreja Batista Memorial de Inhoaíba está à disposição para trazer auxílio para qualquer uma das dificuldades que possa surgir na mente dos servos do Senhor. Então, pergunte, tá? Nós temos aqui vários pastores, pastor Edson, pastor Vinícius, pastor Alvino, pastor presidente da igreja, a irmã Valéria, a pastora Valéria e a pastora Marcele. E todos aqui estão à disposição para auxiliar nas dúvidas que porventura e com certeza vieram à mente. Para que você faça, pode fazer a pergunta diretamente nesse site ou entrar em contato conosco aqui em nossa igreja, que fica na rua Anita Malfatti, número, parece que 11, 35 é o número aqui da nossa igreja. Aí você terá a oportunidade de conhecer muito mais do que isso. E que Deus nos abençoe. Na próxima oportunidade estarei aqui de volta para falar sobre um outro tema, ou quem sabe até por esse mesmo, se as perguntas, se as indagações nos trouxerem essa necessidade, ok? Deus abençoe, guarde a cada um e o poder de Deus esteja no coração de vocês. Deus abençoe.